Não existe coisa pior do que você produzir, do que você se preocupar e não ter o devido reconhecimento. Principalmente se você segue todas as regras. Você está em casos policiais e outros crimes. Esse é um vídeo diferente aqui, no Casos Policiais. Eu vou falar de um outro tipo de crime. Um crime que muita gente aqui na plataforma é vítima. E eu estou sendo aqui no canal também vítima. Entre muitos crimes que a gente é vítima aqui na internet. Vítima de outros canais, enfim. Mas hoje eu vou conversar com vocês sobre o roubo do tempo de trabalho. Algumas pessoas estão aqui no canal porque já me seguem de outros canais que eu tenho aqui na plataforma ou porque caíram aqui na bolha do True Crime, que é um tema que eu particularmente já estava há muito tempo para realizar. Eu tive uma primeira tentativa, uma primeira proposta, que na época eu tive que deixar de lado, que era um canal chamado Faroeste Caboclo. E era um pouquinho diferente do Casos Policiais, e eu acabei não levando adiante. Pelo trabalho de produção, era um trabalho de produção mais elaborado, e acabou que eu não dei continuidade e surgiu a possibilidade de fazer o Casos Policiais, e tem sido a troca que eu tenho tido com vocês aqui nos comentários, tem sido muito gratificante, tem sido muito prazerosa. Tá chegando um pessoal muito legal, além das pessoas que já me acompanham. Umas me acompanham porque me odeiam, que é uma pequena parte, mas a maioria, né, que me segue aqui, tem sido muito legal. Inclusive já temos um apoiador no nosso Apoia-se, um mecena aqui do canal. E o que acontece, gente? Vou botar agora aí no vídeo, eu gravei aqui da tela do celular, vocês estão vendo isso daí, ó, só cifrão amarelo, só. Tem um ou dois aí, esses do Pedrinho Matador que estão com cifrão verde, já estão amarelos também agora, porque fica verde e depois vai para amarelo. Aí o YouTube pede pra gente botar em análise. Essa análise é complicada. Tem vídeo meu no meu canal de filmes e séries que está em análise há 4 meses e até hoje não liberaram a monetização do vídeo. E não adianta mais liberar, porque o vídeo já saiu do hype, da relevância, o assunto já não está mais na moda, as pessoas já não clicam mais. Então mesmo que libere a monetização agora, o vídeo não vai render absolutamente nada, tá? E essa parte da análise é a parte mais interessante. Por quê? Porque essa análise é feita por um funcionário. Aí cabe você torcer para que você caia no gosto pessoal do funcionário. Eu digo isso de cadeira, porque eu já fiz uma experiência. Eu já botei o mesmo vídeo em 2 canais diferentes. Nos 2 canais ele caiu em análise. Em um, o funcionário liberou. No outro, o outro funcionário assistiu e não liberou, porque ele não gostou do vídeo. E o que acontece? Você produz, você gasta equipamento, você gasta luz, você gasta tempo. Você precisa se manter vivo para poder produzir. Isso inclui a sua alimentação, no meu caso, medicação, custos operacionais, a estrutura até física do local, a internet, que esse mês eu ainda não paguei, entendeu? Para que você possa realizar o conteúdo e trazer o melhor que você pode fazer. Material de pesquisa, estou aqui com uma pancada de livros, tá? De vez em quando aparece alguém que ajuda de forma voluntária, como a Carol tem ajudado aqui no canal, com alguns roteiros. Mas em outros casos não, você tem que terceirizar, né?
fora. Ninguém faz nada de graça. Esse papo de que você recebe de graça, dá de graça. Eu não recebo nada de graça na minha vida. Eu tenho que pagar meu gás, eu tenho que pagar minha água, eu tenho que pagar minha gasolina, eu tenho que pagar minha alimentação, eu tenho que pagar para estar vivo. Então eu não estou vivo de graça. E a gente trabalha para poder sobreviver, né? E o que acontece? Eu vou falar nesse vídeo aqui, vou até responder alguns inscritos. Então se você chegou agora, fica, porque eu vou responder alguns inscritos. Esse vídeo, ele é um desabafo, ele é uma denúncia, ele é uma troca de ideia com vocês que acompanham aqui o Casos Policiais e Outros Crimes comigo, tá? Então o que acontece? Você chega, produz um vídeo, tá ali, tá monetizado, o canal tá monetizado, mas você não recebe nada pelo vídeo. Por isso que a gente cria as vias de contribuição. E é uma coisa meio chata, parece que a gente fica mendigando, pedindo dinheiro para quem nos assiste. Parece que a gente fica com pires na mão, implorando, ajude no Apoia-se, seja membro do canal, tá a chave Pix no meio, aqui na descrição do vídeo. Tem as vias de contribuição, porque senão a gente não tem como trabalhar. E no meu caso, que sou publicitário de formação, diretor de cinema, fica pior ainda, porque artista no Brasil é sinônimo de vagabundo. Nós somos considerados vagabundos, né? O que a gente faz não é trabalho, mas as pessoas escutam música, as pessoas leem livros, as pessoas têm um quadro na parede, se não um quadro, uma fotografia feita por um fotógrafo, por um artista. As pessoas assistem televisão, veem filmes, mesmo que sejam gringos, mas são feitos por artistas. Mas ninguém pensa que isso é um trabalho, pelo menos a maioria. Ultimamente, principalmente nesse tipo de cultura que está se criando no Brasil. A anticultura, o anticonhecimento, o anti-ensino. O que vale são canais na internet com conteúdo raso, superficial, que propaga fake news e ódio. Você não pode nunca, em hipótese alguma, não digo nem falar as suas verdades, mas tentar trazer para um bate-papo. Do tipo, olha, eu tô achando tal coisa, tá acontecendo tal coisa, eu não tô contente com isso. Cala a boca, vai embora, se manda. O cara não pensa que durante todos esses anos você trabalhou, você contribuiu, você tem família, você tem mãe, você tem pai, vivos ou não, mas já teve, se não estão vivos. Você tem filho, você tem amigos, você é um ser humano igual a ele e tem o mesmo direito de estar no lugar que você está, que ele tem de estar no lugar que ele está. Hoje em dia, isso não é mais cabível. E ao mesmo tempo, eu fico surpreso quando eu abordo aqui no canal algum tipo de crime e as pessoas ficam indignadas com posturas criminosas. E ao mesmo tempo, cometem este tipo de intolerância e ódio com seu irmão, com seu semelhante, com seu compatriota, com outro ser humano, com gente. A partir do momento que a gente abomina crimes, a gente não pode também cometer outros tipos de crimes. É no mínimo, hipocrisia ser assim. Mas infelizmente, é isso que a gente encontra. Muitas vezes em comentários, muitas vezes em atitudes. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a Ângela Diniz, e quando eu disse que ali era uma mistura explosiva, fogo e gasolina, ela pelo tipo de vida que ela queria levar e ele pelo caráter, desvio de caráter ou falta de caráter que ele tinha, eu fui chamado de machista. Sendo que tudo que eu não sou é machista. Eu nasci de uma mulher, eu tenho irmãs, eu não sou machista. Não sou misógino, mas fui chamado de machista. Agora, a pessoa que me ataca na internet me chamando de machista, ao invés dela me atacar na internet me chamando de machista, ela deveria estar procurando uma ONG que auxilia mulheres que são vítimas de violência.
ela estaria contribuindo muito mais em prol da mulher do que simplesmente ficar atacando as pessoas na internet, principalmente quem está trabalhando. Mas é esse o senso, ou é essa a falta de senso que nós temos hoje? Infelizmente nós estamos vivendo com isso. Então tá difícil seguir, por mais que seja relativamente recente, o trabalho aqui no canal. E eu comunico, peço, solicito, né? Porque até para tentar se fazer um conteúdo exclusivo se torna mais dificultuoso, mais difícil, mais complicado de se fazer um conteúdo exclusivo para quem seja apoiador, porque mal se consegue fazer o conteúdo básico. Mas aí muita gente vai dizer, mas isso está acontecendo pela temática do canal. É uma temática delicada. As regras do YouTube são chatas com isso, violência, crime, sangue, morte. Não, não é verdade. Não é verdade. Porque se você pegar canais de TVs que existem aqui no YouTube, TVs, o cara tem uma emissora de TV, sinal aberto, tá na TV a cabo e ainda coloca um canal para concorrer aqui pra gente. Legal. O sol nasceu para todos, só que alguns possuem protetor solar, né? Mas enfim, se você pegar, não vou citar o nome das emissoras porque todo mundo sabe, esses garotos maravilhas, esses justiceiros de TV que ficam baixando o CPF dos outros, ficam fazendo esses programas odiosos e sensacionalistas, se vocês forem, os vídeos estão todos monetizados. E eles mostram as coisas com um cuidado que eu e muitos outros produtores que estão na mesma situação que a minha, aqui na plataforma, com cuidado que a gente tem e eles não têm. Eles falam palavras de baixo calão, eles mostram cenas de violência, e a gente aqui fica cheio de dedo. Essa foto do crime eu não vou colocar, tal palavra eu não vou utilizar, tal coisa. Mesmo assim não adianta. A gente fica sem o comercial porque o comercial vai para eles. Então não vem com essa história de que a temática é delicada, porque isso não justifica. Então assim, se você gosta, não precisa ajudar o Casos Policiais. Ajude outro canal que você goste. Eu não estou pedindo somente para mim. Eu estou pedindo para todos os produtores de conteúdo aqui na plataforma que estão vivendo a realidade que eu estou vivendo. Se você gosta de algum canal em especial, apoie esse canal, para que o conteúdo que ele produz para você e você curte, não deixe de ser produzido. Entendeu? Eu adoraria fazer promessas de mundos e fundos. Mas, mal e porcamente, eu estou conseguindo, a trancos e barrancos, levar na qualidade que eu tenho levado para vocês aqui sempre. Porque não tá fácil. Mostro de novo aí, ó. Tudo amarelinho. Tem vídeo aí que se liberar, já não é mais visto. Já saiu. Entendeu? Já perdeu a relevância, o hype. Enfim, é o que infelizmente acontece com a produção de conteúdo na internet. Entendeu? Então assim, faça o que você puder. Se você não pode ajudar financeiramente, é aquilo que eu sempre digo, dá o seu like, verifica se o seu sino está ativado, porque tem dessas também. Às vezes o teu sino é desativado, a tua inscrição é desativada por bug da plataforma, erro de sistema do próprio YouTube, então você tem que sempre ver se a tua inscrição está ativa, se teu sino está ativado, para você receber as notificações. Comenta nos vídeos, compartilha, entendeu? O like ele é importante exatamente pela relevância. Graças a Deus, o YouTube agora não vai deixar mais o dislike visível, porque tem gente que é tão doente, mas é tão doente, que o cara cria 10 perfis para vir no seu vídeo dar 10 dislikes, porque simplesmente ele não gosta de você. Ele não gosta em quem você votou, ou ele não gosta porque você critica o político de estimação dele. Aí ele resolve fazer 10 perfis, ou chamar outras pessoas só para dar dislike.
Eu estou em alguns grupos de WhatsApp que eu vejo isso. O pessoal bota o link do vídeo lá. Pessoal, vamos lá dar dislike. Vai denunciar o vídeo. E você vai ver, o vídeo não tem por que dar dislike, tem um conteúdo legal. Você não tem o que denunciar no vídeo. Aí você pergunta, tá, mas vou denunciar por quê? Ah, porque esse cara defende fulano, porque esse cara falou mal de não sei quem, porque eu não gosto dele. Então assim, a gente está vivendo uma cultura de ódio. Infelizmente, fica difícil a gente querer combater o que é ruim, o que não presta, o que é negativo, se a gente se deixar levar por isso. Para que os maus existam, basta que os bons não façam nada. Eu vou aqui responder um comentário que eu achei bem pertinente e tem de certa forma a ver com o que nós estamos vivendo hoje. O comentário é de Caio Landucci. Ele escreveu para mim no vídeo que eu fiz agora do caso Gael, que está amarelo, né? O seguinte: oi Luiz, bom dia. Cheguei ao seu canal a partir da última live que você participou no canal do Júnior Lutero e vi todos os seus vídeos em um fim de semana. Obrigado, meu querido. O meu comentário aqui tem duas funções. A primeira é agradecer a você, a Carol e a toda a equipe por terem estômago para apurar esses casos apresentados no canal, em especial a você por narrá-los. Não é fácil. Não é fácil. Tem determinados vídeos, como do caso da Araceli, que eu tinha vontade de não fazer, mas é o compromisso que a gente assume. A segunda função é uma pergunta. A seu ver, qual seria a razão da imprensa, principalmente, mas a sociedade em geral, não reagir a este caso do Gael como reagiu ao do menino Henry? Henry, eu falo Henry, mas é Henry, desculpe. Será que estamos, entre aspas, anestesiados devido à banalidade que está envolvendo esse tipo de homicídio, ou não tivemos tempo para digerir o caso do Henry? Ficaria feliz com uma análise sua sobre isso. Bom, vamos lá, querido Caio. Nós não estamos anestesiados. Esse tipo de caso acontece todos os dias. O que acontece nesse caso especial do Henry e do Gael, a principal diferença é a seguinte: quem matou? Você tem um caso no Rio de Janeiro, uma família considerada de nível econômico alto, com um cara que é político, influente e que movimentou até o governador do estado do Rio de Janeiro para tentar evitar que houvesse investigação. Então isso traz um holofote e um peso muito maior. O caso do Gael é uma cidadã comum, como muitos outros que acontecem no Brasil. Então não é porque foi em seguida, é porque houve ali uma coisa que chama muito mais atenção da mídia e da própria sociedade, o fato de um cara que é médico, mesmo nunca tendo exercido pela própria profissão. Um médico, ele tem o juramento de salvar, preservar vidas. Uma criança, o histórico dele com relacionamentos anteriores, a vida dele como político. Então isso faz com que o holofote seja muito maior e, de certa forma, nos choca muito mais. Quanto que esse cara, sendo um funcionário público, um político, foi sustentado pela gente esse tempo todo. Mas já vai ter gente me xingando aqui porque é fã dele. Entendeu? Isso acontece também, né? O cara mata mais de 400 mil pessoas e tem gente que defende. Infelizmente isso acontece. E quando você critica na posição de cidadão, como outro cara que escreveu aqui pra mim, esse aqui eu vou ter que ler também, não vou dar o nome dele porque não merece relevância, mas o comentário eu não apaguei, é o seguinte: militância pura sua, deve ter perdido algo como cineasta. Perdi. Eu não perdi como cineasta, eu perdi como ser humano. Eu perdi pessoas que eu amo, eu perdi amigos, eu perdi colegas, eu perdi referências profissionais vítimas da Covid-19. E essas pessoas poderiam ter sido vacinadas. Não é uma questão de militância, é uma questão de cidadania, de respeito próprio, de moral, de respeito humano. Entendeu? E só para constar, no primeiro turno eu votei nesse cara. Tá bom? Errar é humano. Ser enganado
normal. Permanecer no erro e querer continuar cego, ou é burrice, ou é mau caratismo. E, pelo que me consta, eu não sou burro e tenho certeza, pelo menos o exercício que eu faço diário, que mau caráter eu não sou. Então, gente, a gente às vezes bate com um comentário assim super legal do Caio, que acrescenta, traz o debate, traz a chance da gente elucidar alguma coisa, e a gente aparece às vezes com um comentário infeliz como desse cara aqui. Agora aqui para Andréia Cubas, que disse o seguinte no vídeo do caso Evandro: ótimo vídeo, minha única reclamação é o tempo de duração tão curtinho para um assunto tão interessante. Bom, esse vídeo aqui já está com, deixa eu ver quanto tempo, 20 minutos, esse aqui está mais longo. Na verdade ele vai ficar com mais de 1 hora, porque tem uma surpresa, vai ter uma cerejinha no bolo. Quando eu terminar aqui o comentário vocês vão saber o que é. Tá? Então assim, se você puder contribuir com o canal de alguma forma direta, ajuda para que ele continue produzindo para você o melhor conteúdo possível. Que tudo é custo, tudo. Eu mesmo estou aqui em Gramado agora, a temperatura agora nesse exato momento, deixa eu ver aqui a temperatura para dizer para vocês, em tempo real aqui, no tempo que eu estou gravando. A temperatura agora é de 5 graus, tá? 5 graus. É luz, é aquecedor, fora medicação para dor, porque frio dói, e a gente tem que estar aqui firme e forte. Não é fácil. Uma coisa é você ter a estrutura. Você trabalha para uma emissora de TV. Ela tem a estrutura, mesmo assim já teve mais, porque as emissoras estão mandando todo mundo embora. Mas uma coisa é você ter emissora de TV. Você chega lá, bota a tua roupa, senta na bancada, ou pega o microfone e lê o que está na frente e toca a ficha e recebe teu salário. Você tem a estrutura. Outra coisa é você ser a estrutura. Você tem que ter o seu teleprompter, como está aqui, para vocês verem, tá? Você tem que ter o seu teleprompter, você tem que ter o seu microfone, você tem que ter o seu equipamento de edição, você tem que ter os softwares e tem que ser legalizados, porque senão dá problema. Não que alguém vai bater na tua casa porque você está usando um software craqueado, mas é porque trava, você perde horas de trabalho. Então você tem que ter um software com suporte, tudo certinho. Para isso você tem que pagar. E agora os softwares estão fazendo o seguinte, eles estão cobrando alguns mensalmente. E outros, pior ainda, online. Se você não tiver uma boa conexão, você não consegue fazer o trabalho, porque é tudo em tempo real, conectado na internet. Ele não trabalha offline. Então, gente, é isso que acontece, tá? Eu tinha que trazer para cá essa denúncia deste crime que acontece com o roubo do tempo e do trabalho que a gente despende aqui na plataforma e não é reconhecido. Você perde a monetização, deixa de receber anúncio para pessoas que estão aí fazendo sensacionalismo barato, entendeu? Enquanto você prima por querer trazer um trabalho de conteúdo e chega a este ponto de ter que chegar, abrir o coração, além de abrir a câmera e o microfone, para falar, por favor, contribuam, tá? Não precisa ser com casos policiais. Contribua com outro canal. Porque tenha certeza que todo canal que tem um apoia-se ali aberto, um seja membro, um Pix, o cara tá fazendo isso porque ele tá na mesma situação que eu. Mas você vai dizer, poxa, mas eu entrei no apoia-se do fulano e ele ganha 5 mil reais por mês de apoia-se. Olha, gente, uma questão até de respeito com pessoas envolvidas. 5 mil reais não segura um custo de produção de um conteúdo como é feito aqui no Casos Policiais. Garanto isso para vocês. Não segura mesmo, tá? Vai muito mais do que isso. Então, ajude. Não faça isso por mim, se você acha que eu não mereço. Faça isso por outro canal. De alguma forma, eu vou estar me sentindo representado e vou estar feliz, porque eu sei que alguém na minha situação tem gente cuidando, tem gente ajudando, tá? A pandemia, quando ela surgiu, eu pensei que iria melhorar o coração das pessoas.
Eu pensei que nós íamos nos humanizar mais. Eu pensei que as pessoas, quando vissem que ricos, pobres, negros, brancos, homens, mulheres, adultos, crianças, velhos e jovens estavam sofrendo risco de vida, eu pensei que as pessoas não paravam a pensar assim: somos iguais, vamos nos amar, vamos nos respeitar. Não, piorou. As pessoas estão se odiando mais, as pessoas estão se ajudando menos e as pessoas estão querendo olhar para o outro sem olhar para si. Tá complicado. Agora, cerejinha no bolo, o que eu prometi para vocês pro final. Eu sou de uma época como profissional, quando eu comecei, e até comentei isso aqui na live que eu fiz com a Carol, que até para ser ruim você tinha que ser bom. Para ser ruim você tinha que ter estilo. Não bastava ser hoje não. Hoje em dia que os chineses chamavam de culto horrendo. Culto ao que é feio. Hoje em dia, por pior, mais lixo que seja, mais tem popularidade. Não, na minha época não. Na minha época, até para você ser trash, tinha que ter um estilo, tinha que ter uma forma. Senão, nem nisso se enquadrava. E um inscrito comentou, não vou procurar o comentário aqui, porque está em vídeos bem passados, que ele gostava da forma que a gente trazia os assuntos aqui no canal. E eu falei para ele que eu tinha saudade, que eu, quando moleque, precisava de uma informação, eu não abri o Google. Eu ia num sebo, eu ia na biblioteca da escola para buscar essa informação. Eu conversava com alguém mais velho para saber como tinha acontecido em tal época. E eu, quando pegava um trem, um ônibus, eu via a pessoa mais simples, o trabalhador mais simples, com um jornal, por mais popular que fosse, na mão, lendo um jornal, como eu via muitas vezes a pessoa mais chique, mais rica, também com o jornal na mão. E eu sinto saudade do cheiro do jornal. Hoje em dia, nem o jornal em papel tem o cheiro que tinha antigamente. Nem o tipo de impressão é a mesma. E eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que foi feito na época que o Globo Repórter era o Globo Repórter. Na voz do único, incomparável Sérgio Chapelain. Um Globo Repórter de 1977. Primeiro acesso que eu tive ao caso que mais me comove, que eu fiz aqui no canal, que é o caso Araceli. O Globo Repórter do caso Araceli. Eu espero que vocês gostem. Forte abraço. O senhor não conheceu Araceli? Nem o pai? Não. Em algum dia do próximo ano, Paulo Elau, Dante Brito Michelini e seu pai, Dante de Barros Michelini, serão julgados pelos crimes de que são acusados: a morte de Araceli, a ocultação do corpo, o rapto, a aplicação de barbitúricos, a prisão em cárcere privado, o tráfico e consumo de entorpecentes. Paulo e Dantinho poderão ser condenados a algumas dezenas de anos de prisão. Dante Michelini, pai, responsabilizado apenas pelo cárcere privado, a um mínimo de 2 anos. Os 3 acusados pertencem a 2 das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do estado, com interesses também na indústria e no comércio. Os Elau estão entre os maiores comerciantes, com grandes interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. O Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os 2, o Elau e Dante Filho, pesa contra eles a acusação de haverem os 2 ministrado a infeliz e desditosa menor tóxico, substância tóxica, e haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina.
O doutor promotor de justiça em exercício aqui nesta vara, doutor Bomar Bermudes, ofereceu denúncia contra o senhor, contra Dante Brito Michelini e Dante de Barros Michelini, pelos seguintes fatos. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda 9 anos de idade. Todos os dias saía às 4:30 da tarde do Colégio São Pedro e caminhava até a esquina das avenidas Ferreira Coelho e César Elal para tomar o ônibus que a levaria para casa no bairro de Fátima, município de Serra. Sua mãe, Lola Cabreira Crespo, preocupada com os atrasos constantes de Araceli, havia pedido à direção do colégio que liberasse a filha mais cedo, às 4:10, para que pudesse tomar o ônibus de 4:30. Numa quarta-feira ela saiu mais cedo, no horário normal perdeu o ônibus. Chegou em casa muito tarde. Então no outro dia ela faltou ao colégio. Na sexta-feira ela me trouxe um bilhete que a mãe havia pedido para soltá-la mais cedo. Como a mãe não veio no colégio, nunca tinha conhecido a mãe nem o pai, então não tinha conhecimento da assinatura dos pais. E ela tinha uma amiguinha, uma tal de Clarice, que eu mandei perguntar ao pai dela, pelo pai dela, se era verdade que ela tinha mandado esse bilhete. E ela mandou dizer para mim que eu acreditasse nela porque o bilhete era dela mesmo e que eu deixasse a filha dela sair. Eu deixei ela sair de segunda a sexta-feira. 18 de maio de 1973, a menina saiu do colégio às 4:10 e foi levada até o portão pela diretora. Às 4:30, estava sentada em uma cadeira do lado de fora do bar fronteiro ao ponto de ônibus. Quem a viu foi o menor Luciano Manuel Souza Vale, que contou tê-la avistado com um gatinho no colo. Luciano ainda gritou para que ela tomasse o ônibus, mas Araceli nem ao menos olhou. Só no outro dia, ou na segunda-feira, parece, que foram tomadas realmente as providências certas, porque se vier a sexta-feira, sábado e domingo, nada se pode fazer. Foi colocado o anúncio no jornal, levado as fotografias. Segundo o promotor, Araceli era uma criança precoce, fisicamente desenvolvida, aparentava mais de 10 anos e passou a ser desejada por Paulo Elal e Dantinho Michelini, que, nos termos da denúncia, passaram a cobiçá-la e disputá-la para suas façanhas e orgias. Araceli era uma menina ou uma menina moça? Era uma menina e com o corpo de menina moça. Minha filha adorava o pai dela. Adorava mesmo. Ela, todas as tardes, quando o pai chegava, ela corria o portão e abria o portão. Era ela e o Radar que entrava no carro, vinha. Chegava em casa, punha o chinelo para ele, dava a toalha para secar o suor, perguntava o que ele queria beber, se queria água, ou queria alguma coisa assim, um drink, alguma coisa. Adorava o irmão. Jamais chamou de Carlinho pelo nome. Era Nenê que ela chamava. Todas as bonecas tinham nome, tinha apelido as bonecas. Um dia ela dormia com uma boneca, outro dia ela dormia com a outra. O dia que ela saiu, sexta-feira, deixou o ursinho na cama dela. Dantinho e Paulo Elal frequentavam o bar da parada de ônibus, segundo depoimentos mencionados na denúncia. E Dantinho foi visto muitas vezes passando com um carro amarelo diante do colégio. Ambos são acusados pelo promotor de viciados e traficantes de tóxicos, com base nas declarações de 6 testemunhas. E os dois, afirma o promotor, arquitetaram um plano diabólico para possuí-la sexualmente, usando de todos os recursos, até mesmo sacrificá-la se fosse preciso. Já como parte desse plano, dias antes, assegura a denúncia, Paulo Elal mandara Marisley Fernandes Muniz, acusada de toxicomania e prostituição, entregar a Araceli um sorvete com a recomendação de dizer que era um presente do tio Paulinho. Em outro dia, Marisley teria visto no Mustang branco de Paulo Elal uma boneca destinada a Araceli. A história da boneca foi a seguinte: uma vez nós nos encontramos em Camburi, então ele me disse que estava a fim de agitar uma. Então eu perguntei qual. Ele disse que estava a fim de uma menininha. Então
Eu falei, que menininha? Ele falou assim, a menininha, você tá afim de me dar a mão? Eu falei, depende. Ele falou assim, eu quero que você leve essa boneca para essa menininha. Aí eu olhei para a boneca, achei a boneca bonitinha, Lalá e Lulu, uma bonequinha que carrega um cachorrinho. Então eu falei bem assim, olha, essa bonequinha eu não vou levar para ninguém, essa bonequinha vai ficar comigo mesmo. Na brincadeira falei, na brincadeira levei a boneca. A boneca. Não reconheço. Nunca passou pelas suas mãos essa boneca? Nunca. Nunca apresentou, fez presente Nada. Essa mulher? Nunca. Essa boneca pessoa Alguma. Nunca. Marilei, essa boneca que foi mostrada no tribunal, você conhece ela? Conheço. Essa boneca eu apanhei da mão dele quando ele pediu que eu levasse essa boneca para a menininha dele. Com esses presentes, diz o promotor, foi sendo preparado o rapto e afastadas as possíveis suspeitas e desconfianças da menina. Um dos peritos que funcionaram no processo chega a sugerir a possibilidade de que os raptores houvessem acrescentado substâncias tóxicas aos sorvetes e doces oferecidos à menina. No dia 18 de maio, continua o promotor, Paulo Elau dirigiu-se para o ponto de ônibus em companhia de Marisley no Mustang branco. Marisley desceu e disse a Araceli que o tio Paulinho a chamava para levá-la em casa. Segundo Marisley, Araceli saiu correndo e entrou no carro. Os dois lhe disseram adeus. Mais tarde, no mesmo dia, Araceli foi vista por Almerinda dos Santos Pereira, cozinheira do bar franciscano, que pertence à família Michelini. Estava encostada na parede do bar, de uniforme, comendo pipoca. Nos 2 dias seguintes, afirmou Almerinda em seu depoimento, foram levados pratos de comida para o sótão ou para o terraço do bar, onde teria ficado Araceli. Você conhecia a dona Almerinda? Conhecia. O que ela fazia no bar franciscano? Ela era cozinheira, chefe. E ela prestou depoimentos dizendo que via dona Lola, Araceli lá. Eu nunca vi nem Dona Lola, nem Araceli lá no bar franciscano. Agora, ela diz que a Araceli esteve lá no sótão durante vários dias. Bom. Que ela que levava a comida para a Araceli. certo. O sótão... Não, deixa eu interromper que não é certo, não. Ela diz em um depoimento que ela levava, em outro depoimento ela diz que era uma moça chamada Tânia que levava. Não, mas São 2 pessoas que levavam, segundo Dona Almerinda. Você ia aí, então. Ela afirmou que viu a Araceli lá. Que levava... Não, ela disse que a Araceli estava lá. Ela disse que 2 pessoas levavam. Ela disse, no seu primeiro depoimento, que Tânia levava, uma funcionária. E no seu segundo depoimento, ela já constatou que ela levava. Bom, mas porque aí ela descobriu que Tânia não estava no franciscano, não trabalhava no franciscano nessa época. E algum tempo depois, diz a cozinheira, ela mesma foi ameaçada por Dantinho Michelini. Segundo este, a polícia mataria Almerinda ou qualquer pessoa que fizesse algum comentário a respeito daqueles fatos. Almerinda assegura que em muitas ocasiões anteriores vira Paulo Elau e Dantinho juntos com grupos de rapazes ingerindo tóxicos. Depois saíam como doidos, fazendo com que o carro trepasse sobre as calçadas, quase desgovernado. Quando ela declara que com Paulo Elau, no interior do franciscano, fumando muito, e entrar no meu carro e sair feito um louco, trepando nas calçadas, onde ela trabalhava era na cozinha. Da cozinha não se avista o salão. Nesse salão, que era iluminado por luzes negras, era escuro. E que, quanto às calçadas que eu trepava, naquela época não existia em Camburi. Araceli, narra o promotor na denúncia, foi mantida em cárcere privado no bar franciscano até o domingo, 2 dias depois de seu desaparecimento. Nesse tempo, segundo o promotor, a menina foi mantida sob efeito de entorpecentes e submetida a violências sexuais. Como prova,
aponta as marcas encontradas nos órgãos genitais e região dos seios do corpo identificado como de Araceli. As marcas foram vistas inclusive por Marisley quando levada por Paulo Elau ao ponto onde foi jogado o corpo. A intoxicação por barbitúricos foi constatada pelos peritos do Instituto Médico Legal Carlos Éboli, e estes sugerem ainda a possibilidade de outras violências, inclusive esganadura. Na denúncia, o promotor menciona referências que existem no processo ao fato de Araceli haver sido levada agonizante ao hospital infantil e à clínica Jesus Menino. Em seguida, o corpo da criança, já morta, teria sido levado para um prédio das proximidades. Mais tarde, quando surgiram queixas de mau cheiro, Paulo Elau e Dantinho Michelini, assegura o promotor, lançaram o corpo em um saco de tamanho grande, colocaram-no no porta-malas de um carro amarelo e o atiraram em um local ermo perto do hospital infantil. O fato foi presenciado por Wilson Cabral Gomes, que disse haver sido ameaçado com um revólver por Paulo Elau quando este ficou de guarda ao volante para que Dantinho levasse o corpo para o matagal. Todos os fatos, assegura o promotor, eram do pleno conhecimento do pai de Dantinho, Dante de Barros Michelini, dono do bar franciscano. Segundo a denúncia, Dante tudo fez para dificultar, desviar e prejudicar as investigações policiais, valendo-se de suas ligações com algumas pessoas da cúpula da polícia, como o capitão Manuel Araújo. Em certa ocasião, chegou a apresentar um fragmento de tecido que seria da saia de Araceli e que ele afirmava haver sido desenterrado do quintal da casa de Fortunato Pitim, um jovem que morrera meses antes e que seria então o assassino de Araceli. Araceli viveu pouco e morreu aos poucos. Seu desaparecimento foi no dia 18 de maio de 1973. Durante alguns dias, a polícia, parapsicólogos e videntes garantiam que a menina estava viva. Mas ela começou a morrer para a opinião pública no dia 24 de maio, quando um garoto de 15 anos, Ronaldo Monjardim, foi caçar passarinhos perto de sua casa, nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. Eu vim caçar aqui em cima, passarinho. Aí vi um mau cheiro, eu vim no local ver o que era, entendeu? Aí achei o corpo da menina. O que você viu? Bom, de longe não tava dando para reconhecer. Eu cheguei mais perto, aí vi a mão dela e reconheci que era um corpo que tava aqui. Aí eu fui chamar o papai para ver. O que você disse pro teu pai? Falei que tinha... Eu achava que era um corpo que estava aqui em cima, uma pessoa morta. Então eu falei com ele na mesma da hora para nós irmos ver no local. Cheguei aqui no local e eu constatei que era o corpo de uma criança. Parcialmente devorado por animais, o corpo de Araceli foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória. A polícia teve de usar até peneiras para garimpar no local do achado dentes e outras partes. O pai de Araceli, o espanhol Gabriel Crespo Sánchez, foi o primeiro a reconhecer a filha no Instituto Médico Legal pelas mãos e por uma marca na perna. A mãe, a boliviana Lola Cabreira Sánchez, insistia em que a filha estava viva. Vi esse corpo. Fui 2 vezes, mas ninguém me deixou ver. Era preciso desfazer as dúvidas. E foi um dos acusados, Dante de Barros Michelini, quem sugeriu um exame de arcada dentária. O próprio Dante redigiu as perguntas feitas aos 2 dentistas escolhidos como peritos. No dia 30 de junho, os 2 peritos deram seu laudo. Era Araceli. Doutor, no exame, houve sinais de violência?
Bem, na reconstituição das arcadas, no exame do crânio, de fato nós constatamos algumas fraturas das porções ósseas alveolares. Tudo indica naturalmente a evidência de algum trauma. Poucos dias depois da perícia dentária, um dos peritos do Instituto Médico Legal de Vitória também dava seu parecer. O corpo era de Araceli. Mas nem assim foram afastadas todas as dúvidas. No Instituto Médico Legal Carioca, foi feito o exame mais completo. Na verdade, o corpo de Araceli foi praticamente todo ele reconstituído e minuciosamente analisado. E os peritos concluíram: os restos mortais eram mesmo de Araceli. A causa da morte, segundo os peritos, intoxicação por barbitúricos e, provavelmente, asfixia por esganadura. Também o Instituto de Criminalística de Brasília concluiu que eram de Araceli os cabelos encontrados com o corpo e que foram confrontados com cabelos retirados de sua escova. Essa conclusão foi anunciada pelo então superintendente da polícia, Gilberto Barros Faria, que prometeu uma bomba para os dias seguintes: a revelação do nome do assassino. Quando Paulo Elau, Dante e Dantinho Michelini forem a julgamento, estarão em questão apenas os crimes relacionados diretamente com a morte de Araceli. Mas nestes 4 anos e meio, pelo menos mais 4 mortes foram, justa ou injustamente, relacionadas com este caso. A primeira dessas mortes foi a de Fortunato Pitim Neto, de 17 anos, que morreu no dia 24 de abril de 73, no mesmo dia em que foi encontrado o corpo da menina. 2 anos depois, o pai de Fortunato contou à Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa que seu filho, toxicômano, foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Vitória no dia 21 de maio de 73. No dia seguinte, quando o pai o visitava, Fortunato se recusava a tomar uma injeção de Valium receitada pelo médico Jefferson Ferreira Nunes. Ante a insistência do médico, da enfermeira e do pai, Fortunato estendeu o braço e disse: "Querem matar? Podem matar." A enfermeira começou a aplicar a injeção. E não aplicar ainda mais de 1 centímetro quando o rapaz deu um grito e desmaiou. A enfermeira disse que era normal e aplicou os 9 centímetros restantes. Nunca mais Fortunato recobrou a consciência. O pai formou uma junta médica que não conseguiu salvá-lo. Ele morreu 2 dias depois. Um dos médicos da junta quis providenciar uma autópsia, mas o pai não concordou. Fortunato foi sepultado com atestado de óbito que aponta como causa da morte malária e hepatite tóxica. Constantino Pitim disse que nunca suspeitou de nada, até ser chamado por um delegado da Polícia Federal, Lincoln Almeida, que lhe teria dito que tentavam responsabilizar Fortunato pela morte de Araceli para inocentar Paulo Elau e Dantinho Michelini. Um dos indícios disso foram as diligências de que participou Dante Michelini na antiga residência da família Pitim, onde disse haver encontrado pedaços de pano que no início se afirmou serem do uniforme de Araceli. Essas diligências visariam confundir a polícia e afastá-la do rumo certo. O corpo de Fortunato Pitim foi exumado em setembro do ano passado. Os peritos nada encontraram de suspeito, mas disseram no relatório: o uso intempestivo de diazepam Valium em dose elevada desencadeou uma série de complicações clínicas e neurológicas não citadas no relatório médico hospitalar que culminaram com a morte da vítima. Uma prova da tentativa de acusar Pitim seria o recado mandado pelo agente funerário Arnaldo Neres da Santa Casa à mãe de Araceli no dia da morte de Fortunato. Neres teria entregue um cartão de visita a Maria Anita Cavaquini, empregada de uma amiga de Dona Lola, pedindo à mãe de Araceli que lhe telefonasse, pois tinha coisas importantes a falar a respeito da morte da filha. A segunda morte, justa ou injustamente relacionada com o desaparecimento de Araceli, foi a de Jorge de Barros Michelini, irmão de Dante e tio de Dantinho Michelini. Jorge, que também chegou a participar de diligências policiais, teria sido visto várias vezes em companhia de Dona Lola, mãe de Araceli, no bar franciscano. Esse é o testemunho da cozinheira Almerinda dos Santos Pereira.
Jorge é citado também por outra testemunha, Bertoldo Geraldo de Lima, ex-motorista da família Michelini e especialmente de Jorge. Segundo Bertoldo, no dia em que os jornais publicaram que o superintendente de polícia anunciava uma bomba no caso Araceli, ele, Bertoldo, levou Jorge e Dante Michelini à superintendência de polícia. Dante levava na mão uma máscara de velho que colocou no rosto antes de entrar na superintendência onde ficou. O motorista afirma haver visto de novo a máscara na casa de Jorge dias depois. Jorge Michelini morreu no dia 14 de janeiro de 75. Participava de um pega com vários outros carros quando foi fechado de madrugada por um ônibus da aviação Penedo que estava atrasado, já bem além do horário de sua última viagem. O carro de Jorge bateu num poste que desabou sobre o teto do Opala e matou o motorista. As outras duas mortes são as do sargento da Polícia Militar José Homero Dias e do traficante de tóxicos José Paulo de Souza, mais conhecido como Paulinho Bocanegra. O sargento Homero, que era do serviço secreto da PM, participava das investigações sobre a morte de Araceli até o dia em que recebeu ordem para prender Bocanegra e outro marginal, Capetinha, na Ilha do Príncipe. Na diligência, em que chefiava um destacamento de soldados, Homero foi morto a tiros. Levado à justiça, Bocanegra acusou o soldado Jair Oliveira de haver matado o sargento com um tiro de calibre 38, quando ele, Bocanegra, só tinha um revólver 32. O laudo pericial não confirmou as acusações de Bocanegra. As balas retiradas do corpo do sargento foram disparadas por 2 revólveres diferentes, mas ambos de calibre 32. No decorrer do processo sobre a morte de Araceli, levantou-se a suspeita de que os projéteis levados a exame teriam sido trocados, mas nada foi provado conclusivamente. Quem matou seu marido? Pergunta difícil para responder, porque a gente deve falar muitas coisas que a gente vê, né? Entendeu? Mas o boato que dizem não é nenhum dos dois que já morreu. Quem são esses dois camaradas? Um dos boatos que dizem são os próprios colegas que estavam com ele na hora que eles foram cumprir a missão, né? Ele morreu como? Ele foi prender o marginal enquanto havia 2 colegas nas costas dele. Uma bala foi pela frente? Não, foi com um tiro pelas costas. Dona Elza, ele comentava com a senhora alguma coisa sobre as investigações que ele estava fazendo? Não, ele às vezes chegava em casa assim, revoltado da criança ter desaparecido e que não aparecia devido ao curso criminoso, entendeu? Só achava assim, às vezes ele falava assim, pô, que aqui na terra o que mandava era o dinheiro. Ele fazia referência a pessoas de alta sociedade, algo... Ele só dizia que tinha gente grande envolvida nisso. A senhora achava que ele já tinha descoberto os criminosos? Da senhora, a impressão que a senhora tinha? Eu acho que sim. O sargento Homero morreu em novembro de 73. Em fevereiro de 76, Bocanegra foi morto na carceragem da Superintendência de Polícia Civil por outro detento, Flávio Bernardino dos Santos, para lá removido 2 dias antes. Bocanegra morreu com 27 facadas. Bem, eu posso lhe garantir que nem conhecia Bocanegra e nem gastei nada. Como não gastei nada com ninguém, a não ser, entende, agora com meus advogados e anteriormente, então, conforme o doutor Brandino disse que eu gostava de subornar todo mundo, a ele eu subornava com o ordenado mensal de 1.000 cruzeiros. Recebi 2 propostas, uma do senhor Dante Michelini diretamente para que eu subornasse uma das principais testemunhas do processo, o ex-motorista da família, Bertoldo Lima, que atualmente é motorista de táxi. Esse rapaz seria subornado com a importância de 10.000 cruzeiros para desmentir depoimentos aprestados à polícia
e ao perito Carlos Hebe no Rio de Janeiro. Logo em seguida, um cidadão chamado Antônio Rode, que atualmente é genro do senhor Dante Michelini, me ofereceu um cheque de 100 mil cruzeiros para que com ele eu arranjasse 2 pistoleiros para assassinar o deputado Clério Vieira Falcão, o principal acusador do caso Araceli. Essas propostas foram de imediato rechaçadas, razão pela qual o senhor Dante julgou que eu não tinha mais condição de ser seu advogado. As testemunhas que o Dr. Brandino citou, que seria um funcionário até da televisão Gazeta de nome Timóteo, ele negou que tivesse visto. A pessoa que ele disse que teria feito a oferta, que é o senhor Antônio Rode, também negou que tivesse feito. De modo que eu acho que o senhor Brandino fala sozinho. Então, ameaças de morte eu tive várias. Fui ameaçado pelo telefone, eu recebi várias cartas anônimas. Então, a ponto de um cidadão, Cláudio Michelini, vir em minha casa para me matar de arma em punho, que o processo dele está correndo aqui pela delegacia da Serra, aqui na comarca da Serra. O meu advogado, Dr. Hébito Montenegro, que esteve comigo desde o começo, está nessa luta para ele pagar pelo crime que ele cometeu. Arrombou a minha porta e a própria perícia da polícia constatou que foi arrombada a porta. O que acontecerá com Dante, Dantinho Michelini e Paulo Elau? Dantinho e Paulo foram mencionados como suspeitos pela primeira vez algum tempo depois da morte de Araceli em um jornal de Vitória. Mais tarde, o deputado Clério Falcão, do MDB, que passara da Câmara Municipal à Assembleia prometendo resolver o mistério da morte da menina, pediu a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a história. Dizia o deputado haver sido informado por um investigador de polícia, na presença de outro deputado, de que os assassinos eram Dantinho e Paulo. O parlamentar e o investigador desmentiram. Dois depoimentos que nós tivemos na CPI, para mim, foi concretizada a CPI, que foi o depoimento de Bertoldo e da enfermeira Ana. O ex-motorista Bertoldo, além de contar a história da máscara, relatou na CPI haver presenciado a avó de Dantinho passar mal ao tomar conhecimento da notícia de jornal sobre o envolvimento do neto. Teria presenciado também a reprimenda de Jorge Michelini a Dantinho por haver este contribuído para a doença da avó. Quanto à enfermeira Ana Maria, é uma forte testemunha contra Paulo Elau. Afirma havê-lo visto no hospital infantil com Marisley Muniz, que Paulo afirma não conhecer. Nunca tive com ele no hospital infantil. O depoimento mais importante, entretanto, parece ser o de Marisley Muniz, pelo menos o último depoimento no qual ela assegura estar falando a verdade, porque, na verdade, Marisley deu vários depoimentos acusando Paulo Elau, mas ao fim de cada um desmentiu tudo. Seu Paulo, o senhor conheceu Araceli Cabreira Sanches? Não, senhor. Que não conheceu a vítima? Marisley, você conheceu a Araceli? Conheci. Por intermédio do Paulo. Eu conheci a Araceli morta, né? Como é que foi esse dia? Como é que você chegou ao local? Eu estava em pé no portão lá de casa. Devia ser umas 10 e tanto já. Aí ele passou de carro, buzinou. Então eu reconheci, né, o carro, a buzina. Aí cheguei perto do carro, perguntei o que há. Então ele disse que queria falar comigo. Pediu que eu entrasse no carro e entrei. Aí nós fomos até o ponto final do Santo Chinês. Então chegando lá ele estava nervoso, muito agitado. Então eu perguntei, o que está vendo, rapaz? Ele falou, eu fiz uma besteira. Então eu perguntei, que besteira? Aí ele perguntou se eu queria saber mesmo, eu disse que sim. Aí ele fez a curva, voltou. Nós fomos parar lá perto do hospital infantil. Então ele me levou para dentro de um matagal. E lá dentro ele estava com a lanterna na mão. Então ele foi, clareou o corpo da menina. Foi onde eu vi a menininha morta. Mas eu só fiquei sabendo que tratava de Araceli depois, porque ele não havia mencionado o nome. Não conhecia, como é que eu vou ver? Eu não a conhecia. Quando acenderam a luz?
da sala lá, o senhor não reconheceu a Marizete? O senhor nunca tinha visto antes? Não, nunca tinha visto. Logo após veio a cariação. Eu entrei dentro da sala, ou melhor, me levaram, né, até a sala onde ele se encontrava. Chegando lá dentro dessa sala, ele estava sentado. Aí o capitão Guilherme me perguntou se era aquele. É esse o Paulo Elau que você conhece? Eu disse que sim, que era ele mesmo. Então depois que ele me fez essa pergunta, ele chegou, deu um trompaço ainda no Paulo. Perguntou, como é que é, rapaz? A menina está dizendo que te conhece. Ele, essa menina é louca, eu nunca vi essa menina, eu não conheço essa menina. Então eu ainda olhei para ele e disse, rapaz, você é um artista. Então nos deixaram a sós. Quando nós ficamos a sós, tinha uma fotografia em cima da mesa, ao lado dele. Então ele olhou para mim, olhou para a foto e me disse, menino, você acha que eu teria coragem de fazer uma coisa dessa, uma monstruosidade dessa, com a menininha como essa? Pô, eu tenho sobrinha, tenho irmãs, tenho parentes. Eu acho que se eu tivesse que fazer, eu faria com uma, né, um dos meus parentes, uma das minhas sobrinhas, não com essa menininha. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, você fala logo, que eu já estou cansada, já tenho uma par de dia que eu estou aqui dentro, já não aguento mais isso. Fez um gesto, né, com a mão, apontou um fio que se encontrava no chão. Aí eu olhei, mas nem me toquei, não entendi na hora o que ele quis dizer com aquele gesto. Aí eu olhei para o fio, então ele fez um gesto com a mão de ameaça. Aí de repente eu senti medo ali diante dele, estava sozinha. Então eu disse que era mentira minha, que o Paulo Elau que eu conhecia não era ele, era um outro. Desmenti por medo. O que acontecerá com Paulo, Dantinho e Dante? Na denúncia que ofereceu contra os três, o promotor acusa Dantinho e Paulo dos seguintes crimes: rapto com emprego de violência, da qual resulta morte, punível com prisão de 8 a 20 anos. Destruição ou ocultação de cadáver com pena entre 1 e 3 anos. Manter uma pessoa em cárcere privado, do qual resulte grave sofrimento físico e moral. A pena para este crime vai de 2 a 8 anos de prisão. Tráfico e consumo de entorpecentes, pena de 1 a 6 anos. As penas poderão ser ainda maiores se admitidas as agravantes alegadas pelo promotor: motivo torpe, emprego de meio cruel, o fato de ser crime contra uma criança e de assegurar a impunidade dos criminosos. Dante de Barros Michelini é acusado do crime de manter Araceli em cárcere privado e pode ser punido com prisão de 2 a 8 anos, pelo menos. Serão mesmo eles os assassinos? O perito Carlos Éboli, já falecido, mas responsável por uma das muitas reviravoltas sofridas pela história, tinha opiniões claras e definitivas sobre a história toda. O crime, disse Éboli à Comissão Parlamentar de Inquérito, não foi cometido por uma pessoa só. As pessoas que o cometeram eram de inteligência média para cima, tinham recursos para manter o corpo da vítima oculto durante muito tempo e para dificultar o trabalho posterior da polícia. Tinham recursos também para obter ácidos e com eles desfigurar a vítima. Tinham recursos para obter uma mala e um automóvel para transportar o corpo. Nos últimos dias, a promotoria anunciou haver conseguido mais uma e talvez definitiva prova contra Paulo Elau. Seria o testemunho de 3 funcionários de uma oficina mecânica para onde Paulo levou seu Mustang branco na época do crime. Segundo os depoimentos, no carro havia manchas de sangue, gaze, álcool e cabelos longos, e um mau cheiro muito forte. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo concedeu habeas corpus a Dante e Dantinho Michelini para que respondam em liberdade ao processo. Poucas semanas, Paulo Elau já fora libertado por medida idêntica. O Paulo Elau foi solto. Você acha que isso vai dificultar a apuração da verdade? Que você possa sofrer pressões? Eu acho que a verdade já está apurada. É ele mesmo. E tudo bem.
Eu o considero o assassino de Araceli. Só a justiça tem condições de pôr um ponto final na triste história de Araceli. Uma menina bonita, cujo nome queria dizer altar celeste ou pedra celeste. Araceli já não pode pedir justiça, mas ela terá de ser feita.